Meu irmão mais velho, Diego, foi um grande tormento durante toda a minha vida. Conviver com ele era muitas vezes uma experiência dolorosa e difícil. Para ser honesta, Diego tem TDAH, e sua hiperatividade constante e agressividade tornavam desafiador dividir a mesma casa, especialmente durante nossa infância. Quando nasci, Diego já tinha 5 anos. Sua reação à minha chegada foi tudo menos calorosa ou acolhedora. Ele teve dificuldades em lidar com a atenção que eu recebia dos nossos pais. Não é incomum que irmãos mais velhos sintam ciúmes de um novo bebê, mas os sentimentos de Diego eram particularmente intensos. Ele tinha acessos de raiva sempre que nossos pais dedicavam tempo a mim, como se a minha mera existência fosse uma ofensa para ele. Minhas memórias da infância são marcadas por Diego tomando todos os meus brinquedos, arrancando-os de mim sem pensar 2 vezes. Aniversários que deveriam ser ocasiões alegres se transformavam em cenas de caos, com Diego gritando, chorando e fazendo um espetáculo que ofuscava minha celebração. No meu dia especial, eu raramente me sentia especial. Em vez disso, sentia-me humilhada e envergonhada pelo comportamento dele. À medida que cresci, o comportamento de Diego ficou ainda mais direcionado. Ele começou a descontar suas frustrações fisicamente em mim. Muitas vezes, ele me empurrava sem necessidade ou até me mordia, de forma deliberada e dolorosa. Essas ações pareciam maldosas e sem razão aparente. Ficava claro que o desprezo dele por mim não era uma fase passageira. Ele parecia me culpar por ter tirado os holofotes dele e interrompido a dinâmica que tinha com nossos pais antes da minha chegada. Diego nunca teve amigos, e meus pais, em seus esforços para fazê-lo se sentir incluído, frequentemente me forçavam a envolvê-lo com os meus amigos. Isso sempre resultava em uma situação impossível. A personalidade de Diego tornava difícil conviver com ele, e meus amigos odiavam sua presença. Momentos que deveriam ser divertidos se transformavam em encontros tensos e desagradáveis, onde eu constantemente tinha que mediar situações ou me desculpar pelo comportamento dele. Com o passar dos anos, comecei a sentir um profundo ressentimento em relação a ele. Não conseguia entender por que ele não era como as outras pessoas ou porque não conseguia controlar suas emoções. Ele não parecia gostar de mim e frequentemente discutíamos. Viver com Diego era confuso e doloroso. Eu ansiava por um irmão que me protegesse, alguém com quem eu pudesse contar, e não por alguém que me atormentasse e me fizesse sentir rejeitada. O que tornava tudo pior era a falta de compaixão dos meus pais. Eles adoravam Diego e pareciam completamente cegos para o impacto que o comportamento dele tinha sobre mim. Sempre que eu tentava expressar minhas frustrações ou explicar o quanto suas atitudes me machucavam, eles ignoravam. Repetiam que Diego era uma criança especial e precisava da minha compreensão e paciência. Mesmo sendo mais jovem que ele, eu era quem deveria acomodar suas necessidades e mudanças de humor, mesmo que isso custasse minha própria felicidade. Lembro-me de quando fiz 13 anos. Eu sonhava em ir à Disneylândia para o meu aniversário, apenas com meus pais. Era algo que eu imaginava há anos, pensando em uma viagem mágica onde, pela primeira vez, eu seria o centro das atenções, sem a presença ofuscante de Diego. Depois de muita súplica e negociação, meus pais concordaram. O plano era que Diego ficaria com nossos avós por 3 dias, e eu finalmente teria meu momento. Porém, quando Diego descobriu, ele teve um ataque de choro que durou horas. Gritava, jogava objetos pela casa e até chegou a gritar na minha cara, ameaçando-me como se eu tivesse feito algo imperdoável. Ele dizia que eu estava tirando nossos pais dele. Foi assustador e avassalador ver sua raiva direcionada a mim com tanta intensidade. Meus pais, em vez de me defenderem, começaram a pedir para que eu permitisse que Diego fosse conosco. Eles argumentaram que era a única maneira de acalmá-lo. No início, resisti, sabendo que, se ele fosse, a viagem que eu tanto sonhei estaria arruinada. Mas, com ele agindo de forma descontrolada e meus pais desesperados, senti que não tinha escolha a não ser ceder mais uma vez. O comportamento de Diego mais uma vez ditou o resultado, e lá estava eu, forçada a acomodá-lo. Tinha medo de que levar Diego transformasse a viagem em outro desastre, e foi exatamente o que aconteceu. Desde o momento em que chegamos à Disneylândia,
ele se recusou a aproveitar qualquer coisa como as outras crianças. Não quis andar em nenhum brinquedo e permaneceu grudado ao lado da minha mãe o tempo todo. Reclamava incessantemente sobre as multidões e dizia o quanto odiava tudo. Seus gritos rapidamente se tornaram o centro das atenções, abafando toda a emoção que eu havia guardado por semanas. Em menos de 2 horas, Diego começou a implorar para que meus pais nos levassem de volta ao hotel, destruindo completamente o que deveria ter sido um dia mágico. No final, meus pais tiveram que se separar para tentar controlar a situação. Minha mãe levou Diego de volta ao hotel, enquanto meu pai ficou comigo para que eu pudesse, ao menos, tentar salvar o que restava do dia. Apesar do esforço do meu pai, toda a experiência parecia arruinada. Em vez da alegria e celebração despreocupada que eu havia imaginado, meu aniversário foi novamente marcado pelas necessidades e acessos de raiva de Diego. Eu sei que meus pais realmente fizeram o melhor que puderam com as circunstâncias, mas era dolorosamente óbvio que as necessidades e prioridades de Diego sempre vinham antes das minhas. Ele exigia a atenção deles 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu era constantemente deixada de lado. Meus sentimentos e desejos pareciam irrelevantes em comparação aos dele. Quando completei 17 anos, atingi meu limite. Não suportava mais o bullying constante de Diego e a negligência emocional dos meus pais. Comecei a sonhar com liberdade, uma vida em que eu não fosse ofuscada pelas necessidades do meu irmão ou pelas expectativas dos meus pais. Foi então que decidi me candidatar a faculdades, deliberadamente escolhendo aquelas localizadas longe de casa. Quando meus pais descobriram meus planos, ficaram furiosos. Eles não entendiam, ou talvez se recusassem a entender, porque eu precisava tanto de distância. Insistiram, praticamente imploraram, para que eu permanecesse na cidade. Argumentaram que Diego precisava de mim, que eu era sua irmã e tinha a responsabilidade de estar lá por ele. Mas eu já não me importava mais. Disse a eles que continuaria a me candidatar a faculdades distantes, independentemente do que pensassem. Foi nesse momento que meus pais revelaram o verdadeiro motivo de sua insistência. Eles planejaram que, após a aposentadoria, viajariam e aproveitariam a vida, enquanto eu assumiria 100% da responsabilidade por Diego. Contaram que haviam sacrificado suas vidas por anos e que, agora, seria minha vez de fazer minha parte. Eu fiquei chocada. Nunca haviam me consultado sobre esse plano de longo prazo, e eu jamais dei qualquer motivo para acreditar em que estaria disposta a assumir tal responsabilidade. Não tinha intenção de me tornar a cuidadora de Diego. Eu não era sua mãe, e essa expectativa era injusta e irracional. Expressei tudo isso da forma mais clara possível. Disse que eles ainda poderiam aproveitar a aposentadoria e fazer viagens, como cruzeiros, sem a necessidade de eu me sacrificar. Sugeri que contratassem um cuidador em tempo integral ou que ensinassem Diego a ser mais independente, ao menos por alguns dias. Minha mãe, no entanto, rejeitou completamente a ideia. Argumentou que Diego nunca se sentiria confortável com um cuidador e insistiu que ele precisava de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, algo que, segundo ela, apenas um membro da família poderia oferecer. Em outras palavras, Meu pai concordou com ela e foi além, me chamando de egoísta por não querer aceitar o plano deles. Suas palavras me feriram profundamente. Mas, como se isso não bastasse, ele revelou que a razão pela qual decidiram ter um segundo filho foi para que eu crescesse e assumisse a responsabilidade de cuidar de Diego no futuro. Congelei. Minha mente ficou em choque ao sentir o peso dessa revelação. Encostei-me na cadeira e os encarei em silêncio, os olhos arregalados em descrença. Minha mãe, percebendo a gravidade do que meu pai havia dito, o repreendeu imediatamente. Disse que ele não deveria ter compartilhado isso e pediu que se desculpasse. Ela tentou voltar atrás, dizendo que, claro, eles me amavam, mas suas palavras soaram vazias. O estrago já estava feito. Eu não conseguia esquecer o que ele havia dito. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Finalmente compreendi por que sempre me senti invisível em comparação com Diego. Minha existência não era vista como um fim em si mesma, mas como uma solução para cuidar do meu irmão.
Eu não era uma pessoa com sonhos e aspirações próprias, já era apenas parte do plano deles. Minha mãe insistiu que Diego precisava de ajuda e que eu, como membro da família, tinha o dever de cuidar dele. Chegou até a argumentar que ir para uma faculdade longe não melhoraria minha vida em nada. Segundo ela, ficar na cidade natal era a melhor opção. Economizaria dinheiro com aluguel e outras despesas. Mas, para mim, essas palavras não eram justificativas, e sim mais uma prova de que eu não tinha o direito de sonhar com uma vida própria. Eu deveria sacrificar meu futuro apenas porque Diego existia? Esse pensamento era sufocante. Não falei muito com meus pais naquele momento, sabendo que não adiantaria. Mas, por dentro, estava mais resoluta do que nunca a partir. Ignorei seus apelos e me joguei de cabeça na busca por uma faculdade. Me inscrevi em várias, ainda mais determinada a escapar. Não foi fácil, mas trabalhei incansavelmente e no final, meus esforços valeram a pena. Consegui ser aceita em uma faculdade boa o suficiente para justificar a mudança. Quando compartilhei a notícia de que havia sido aceita em uma faculdade, meus pais ficaram furiosos. Recusaram-se terminantemente a me deixar ir e fizeram de tudo para me fazer sentir culpa e desistir. Mesmo aos 18 anos, sabia que precisaria de ajuda externa para escapar daquela situação. Foi então que me voltei para os meus avós, ligando e implorando por seu apoio. Minha avó, sempre uma presença constante e amorosa na minha vida, não hesitou. Imediatamente veio até mim, ajudou-me a fazer as malas e organizar meus documentos, e me ofereceu um lugar para ficar com ela e meu avô até que fosse a hora de eu partir para a faculdade. No entanto, meus pais não desistiram. Eles ameaçaram cortar todo o meu sustento financeiro, recusando-se a ajudar com qualquer despesa da faculdade. Avisaram que, se eu fosse embora, ficaria completamente sozinha e que cortariam todos os laços comigo. Apesar disso, não me curvei. Tirei um empréstimo estudantil para financiar minha educação. Além disso, meu avô interveio, oferecendo-se para cobrir parte das minhas despesas com as economias de sua aposentadoria. Aceitar essa ajuda partiu meu coração, sabendo o quanto ele e minha avó trabalharam duro para juntar aquele dinheiro. Eles fizeram por mim o que meus pais deveriam estar fazendo, oferecer amor, encorajamento e apoio. Os próximos 4 anos foram marcados por trabalho duro e determinação. A faculdade foi desafiadora, tanto academicamente quanto emocionalmente. Enquanto a maioria dos meus colegas tinha pais que os apoiavam financeiramente e dinheiro suficiente para festas ou saídas, minha realidade era bem diferente. Passei quase todos os dias estudando intensamente para me sustentar. Também trabalhei como garçonete em meio período, equilibrando longos turnos e noites de estudo com minhas aulas. Aqueles anos não foram fáceis, mas eu segui em frente porque sabia que não tinha outra escolha. Durante todo esse tempo, meus pais nunca entraram em contato. Nunca perguntaram como eu estava ou se precisava de ajuda. O silêncio deles era ensurdecedor. Havia dias em que eu questionava meu próprio valor, me perguntando se realmente merecia ser abandonada pelas mesmas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Mesmo assim, recusei-me a desistir. Continuei trabalhando duro, repetindo para mim mesma que estava construindo uma vida para mim. Após a formatura, fui incrivelmente abençoada ao conseguir um emprego excelente. Era a oportunidade pela qual eu tinha trabalhado tanto e parecia a primeira recompensa real por todos os sacrifícios que fiz ao longo dos anos. Com o novo emprego, finalmente consegui começar a pagar meus empréstimos estudantis. Mais importante ainda, comecei a devolver o dinheiro que meu avô me deu para me ajudar quando meus pais se recusaram a fazê-lo. Ele nunca esperou que eu retribuísse, foi um presente de amor, não um empréstimo. No entanto, para mim, era profundamente importante aliviar o fardo dele e mostrar que sua fé em mim não havia sido em vão. Mantive um relacionamento próximo e amoroso com meus avós. Sempre que posso, reservo passagens para que venham me visitar, garantindo que saibam o quanto aprecio tudo o que fizeram por mim. Eles foram meu alicerce, meu apoio, e não deixo de demonstrar minha gratidão. Porém, este ano, comecei a ouvir histórias preocupantes sobre meu irmão, Diego, através dos meus avós. Parece que seu comportamento piorou com o tempo.
Como eu não era mais o alvo de sua agressividade, ele começou a direcionar seu bullying para outras pessoas. Agora, Diego estava intimidando as crianças da vizinhança. Segundo os relatos, ele jogava água nelas quando brincavam do lado de fora e gritava que elas não tinham permissão para brincar perto de sua casa. Não era surpresa que os pais das crianças estivessem preocupados e começassem a reclamar. Mesmo assim, meus pais, como de costume, tentaram minimizar a situação. Embora tivessem pedido várias vezes para que Diego parasse, não tomaram nenhuma medida eficaz para controlar seu comportamento. Eles presumiram que, eventualmente, ele ficaria entediado e deixaria as crianças em paz. Mas isso não aconteceu. A situação chegou ao limite quando um dos pais, exausto com as constantes intimidações de Diego, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram Diego jogando água em uma das crianças e gritando para ela correr para salvar a vida. Ele foi imediatamente preso por intimidar menores de idade. Meus pais protestaram contra a prisão, mas a polícia também os repreendeu por não terem controle sobre o comportamento de Diego. Embora essa notícia tenha chocado algumas pessoas da família, para mim, não foi surpresa nenhuma. Durante anos, eu havia presenciado seu comportamento descontrolado e sabia que meus pais preferiam dar desculpas para ele em vez de responsabilizá-lo. Ainda assim, ver Diego enfrentando problemas legais foi um lembrete doloroso de como seu comportamento havia se tornado alarmante. Era difícil não pensar no que poderia ter sido diferente se meus pais tivessem tomado medidas adequadas desde o início. Meus pais acabaram pagando a fiança de Diego, mas agora ele está enfrentando um processo judicial. Nesta semana, fui pega de surpresa ao receber uma ligação deles após 6 anos de completo silêncio. Foi surreal ver o número deles aparecer na tela do meu telefone. Quando atendi, meu pai começou a falar sobre como ele e minha mãe estavam no limite, tentando lidar com meu irmão. Ele disse que queriam se reconciliar comigo, alegando que sentiram minha falta durante todos esses anos, mas que estavam com muita raiva e teimosia por causa da minha decisão de ir para a faculdade, por isso, nunca haviam entrado em contato antes. Enquanto ele falava, parecia que estava tentando reescrever a narrativa, encobrindo anos de mágoa e abandono com uma desculpa insincera. Já podia sentir que havia um motivo oculto por trás da ligação. Então, perguntei diretamente o que eles realmente queriam. Foi nesse momento que meu pai finalmente confessou. Ele explicou que, com o processo judicial de Diego se aproximando, eles estavam começando a enxergar a realidade. Admitiu, com certa relutância, que talvez eu estivesse certa sobre Diego o tempo todo. Reconheceu que meu irmão, de fato, era um valentão e que seu comportamento havia piorado consideravelmente desde que eu fui embora. Meu pai contou que ele e minha mãe haviam conversado e que agora sentiam pena de tudo o que eu passei. Admitiram que deveriam ter me ouvido mais no passado. Ele disse que, finalmente, estavam dispostos a enviar Diego para a terapia, algo que ele claramente precisava há muito tempo. Ouvir aquelas palavras foi quase surreal. Passei grande parte da minha infância implorando aos meus pais que tomassem medidas contra o comportamento de Diego, apenas para ser ignorada ou instruída a entender e aceitar o comportamento dele. Agora, eles estavam finalmente reconhecendo o que eu sempre soube. Meu pai disse que eles queriam se encontrar comigo e se desculpar pessoalmente, se eu estivesse disposta a ouvir. Respirei fundo e, o mais calmamente possível, disse a ele que, embora eu ficasse feliz por eles finalmente tomarem as medidas necessárias para ajudar Diego, a verdade era que eu simplesmente não me importava mais. Tempo demais havia se passado sem que eles sequer se preocupassem em entrar em contato comigo. Durante esses anos, aceitei a ausência deles e construí uma vida que não os incluía. Eu não estava disposta a me reconciliar com eles naquele momento. Meu pai, no entanto, insistiu, pedindo que eu reconsiderasse. Ele tentou me convencer de que era importante restabelecer laços com a família, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mas, para mim, a mágoa de anos de negligência e abandono ainda pesava muito. Para esclarecer algumas coisas que podem surgir em dúvidas, vou explicar. Não, meu irmão nunca foi intimidado. Ele frequentou uma escola especial projetada para crianças com necessidades como as dele.
Era um ambiente pequeno e muito bem monitorado, com poucos alunos e supervisão constante ao longo do dia. Os professores eram excelentes e sabiam cuidar muito bem dele. Além disso, meus pais sempre estiveram envolvidos em sua vida escolar, acompanhando-o regularmente. Não havia como Diego ter sofrido bullying na escola, e isso não explica seu comportamento agressivo comigo. A verdade é que os problemas dele nunca estiveram ligados a fatores externos, mas sim ao ambiente que nossos pais criaram em casa. Diego era cruel comigo de forma constante, e meus pais permitiam isso. Se ele me mordia, empurrava ou dava tapas, não havia consequências para ele. Em vez disso, eu era quem tinha que ser pacífica, compreensiva e aceitar o comportamento dele. Por que Diego nunca foi enviado para terapia? A resposta é simples: meus pais achavam que terapia era cara demais. Além disso, minha mãe sempre teve uma atitude extremamente possessiva em relação a ele. Ela acreditava que apenas ela entendia as necessidades dele e nunca permitiu que Diego passasse muito tempo com outras pessoas. Isso o tornou excessivamente dependente dela, a ponto de ser ela quem tomava todas as decisões por ele. Agora, está claro para mim por que meus pais estão tentando se reconectar comigo. A resposta é óbvia: eles precisam da minha ajuda com o caso judicial de Diego. Provavelmente esperam que eu ofereça uma referência de caráter para ele no tribunal ou ajude a pagar as despesas do advogado, já que sabem que estou financeiramente estável. Depois de todos esses anos, não acredito que seja apenas sobre reconciliação. Parece muito mais uma tentativa de corrigir os problemas causados por Diego, especialmente considerando os problemas legais que ele enfrenta. Meus pais precisam de alguém para apoiá-lo, e eu sei que, na visão deles, eu sou essa pessoa. Tenho certeza de que esperam que eu intervenha, assuma esse papel e seja a boa filha que conserta a bagunça. Eu não vou assumir o papel que meus pais esperam de mim. Quanto aos meus avós, eles não estão exatamente satisfeitos com a ideia de meus pais tentarem se reconectar comigo. Ao longo dos anos, eles mantiveram pouco contato com meus pais, especialmente depois de tudo o que aconteceu quando fui expulsa de casa por decidir ir para a faculdade. Desde então, o relacionamento entre eles tem sido distante e marcado por tensões. A única razão pela qual meus avós ainda mantêm algum contato com meus pais é por causa de Diego. De vez em quando, eles ajudam a cuidar dele em situações específicas. Mesmo assim, meus avós entendem perfeitamente a dinâmica complicada da nossa família e sempre me apoiaram em minhas decisões, inclusive em ser cautelosa com qualquer tentativa de reconciliação. Meus avós ajudam a cuidar de Diego quando meus pais precisam de apoio, mas conhecem bem como ele é. Eles já testemunharam de perto seu comportamento intimidador e sempre ficaram decepcionados com a forma como meus pais lidaram com isso ao longo dos anos. Apesar de apoiá-los, meus avós nunca foram cegos às ações de Diego, nem tentaram desculpá-lo. Com meus pais agora tentando resolver as coisas e se reconectar comigo, meus avós deixaram claro que entendem minha hesitação. Eles sabem o quanto fui magoada e não querem que eu me apresse em algo que possa acabar sendo ainda mais doloroso. Ainda assim, meus pais continuaram enviando mensagens ao longo da semana, implorando para que eu considerasse dar-lhes outra chance. Enfatizavam o quanto lamentavam a maneira como as coisas aconteceram entre nós e admitiam que haviam cometido erros. Confesso que me sentia dividida. Finalmente, decidi concordar em fazer uma videochamada com eles. Fazia semanas que eles pediam, e honestamente, eu estava tomada por uma mistura de emoções. Quando a ligação começou e eu os vi na tela, não pude deixar de notar o quanto pareciam diferentes. Eles estavam visivelmente mais velhos, cansados, quase esgotados. Parte de mim sentiu o coração apertar ao vê-los assim. Apesar do turbilhão de sentimentos dentro de mim, tentei manter a compostura. Conversamos sobre a vida deles, sobre como as coisas estavam. Contei um pouco sobre meu trabalho, e também falamos dos meus avós e de pequenas coisas que haviam acontecido na família. Por um momento, a conversa parecia quase normal, como se o tempo não tivesse passado desde a última vez que nos vimos. Meus pais aproveitaram a oportunidade para pedir desculpas novamente. Pareciam quase desesperados, pedindo que eu os visitasse e prometendo que estavam pensando em mim.
Foi nesse momento que não consegui mais me conter. Perguntei diretamente: por que agora? Afinal, se realmente sentiram minha falta, por que não tentaram me procurar antes? Por que ficaram em silêncio por tanto tempo, especialmente quando eu mais precisei deles? Durante a faculdade, quando eu estava longe e realmente precisava do apoio deles, não fizeram nenhum esforço para manter contato. Então, o que mudou? Por que estavam, de repente, tão ansiosos para se reconectar depois de tanto tempo? Foi então que meus pais, quase relutantes, começaram a revelar o verdadeiro motivo da ligação. Explicaram que precisavam desesperadamente de ajuda financeira para cuidar de Diego. Meu pai contou que haviam gastado quase todas as economias ao longo dos anos com os constantes tratamentos médicos dele. Agora, com o processo judicial pendente e a necessidade de terapia para lidar com seus problemas comportamentais, o peso financeiro havia se tornado insustentável. Finalmente, meu pai, quase suplicando, perguntou se eu poderia começar a enviar-lhes dinheiro todos os meses, já que estava bem financeiramente. Minha mãe rapidamente interveio, enfatizando que o dinheiro seria usado exclusivamente para Diego e mais nada. Balancei a cabeça, sentindo um nó apertar no meu estômago. Perguntei, com a voz trêmula de indignação: vocês realmente acham que eu simplesmente enviaria o dinheiro que lutei tanto para ganhar para ajudar Diego? Aquele que me intimidou por todos esses anos? Aquele que tornou minha vida um inferno? Aquele que arruinou todas as comemorações de aniversário que já tive? Por que eu ajudaria alguém que nunca demonstrou empatia ou cuidado por mim? Minha voz se quebrou enquanto as palavras saíam, carregadas de mágoa acumulada. A ideia de me tornar a salvadora financeira de alguém que me tratou com tanta crueldade parecia absurda. Não fazia sentido, e eu não conseguia simplesmente ignorar os anos de sofrimento que Diego me causou. Não parei por aí. Toda a frustração e o ressentimento reprimido vieram à tona. Disse a meus pais que eles nunca me protegeram de Diego. Nunca mostraram qualquer compaixão real por mim. Ao invés disso, esperavam que eu seguisse a narrativa deles, aceitando e cuidando de Diego, como se tudo o que ele fazia fosse algo que eu deveria suportar. Eu era apenas uma criança, e precisava da proteção deles, mas eles falharam comigo tantas vezes. Pontuei que, mesmo que Diego tenha TDAH, isso não significa que ele não deveria ser responsabilizado por suas ações, especialmente agora que é um homem adulto. Disse que, se eles tivessem realmente buscado ajuda para ele quando era mais jovem, talvez as coisas fossem diferentes hoje. Talvez ele tivesse se tornado uma pessoa melhor, alguém capaz de entender a dor que causa aos outros. Mas, ao invés disso, permitiram que ele escapasse de tudo, e agora ele estava enfrentando um processo judicial por intimidar crianças pequenas. Mesmo depois de tudo isso, ainda esperavam que eu interviesse para ajudá-lo, como se eu não fosse sua primeira vítima. Meus pais tentaram argumentar, mas interrompi. Disse que, embora apreciasse suas desculpas, isso não significava que eu iria simplesmente perdoar e esquecer tudo o que aconteceu. Ao ouvir isso, meus pais recuaram. Disseram que, independentemente de eu poder ou não ajudá-los financeiramente, ainda queriam continuar trabalhando em nosso relacionamento. Minha mãe me disse que gostaria que ela e meu pai tivessem feito escolhas diferentes no passado. Admitiu que não podem mudar o que aconteceu, mas que, de agora em diante, queriam estar presentes para mim de qualquer maneira possível. Por um lado, apreciei essa disposição deles em seguir em frente. Por outro, não tinha certeza se estava pronta para deixar de lado toda a dor que carreguei por tanto tempo. Pedi um tempo para pensar. Nesse período, meu irmão foi ordenado a comparecer a um aconselhamento obrigatório pelo tribunal, o que, acredito, seja um passo na direção certa. Além disso, meus pais tiveram que pagar uma multa pesada por causa do que Diego fez ao intimidar as crianças. Para ser sincera, achei que a punição dele seria mais severa, mas parece que o juiz foi relativamente clemente, considerando que essa foi sua primeira infração oficial. Além disso, alguns dos pais das crianças conseguiram ordens de restrição contra Diego. Agora, ele está legalmente obrigado a se manter afastado de todas as crianças envolvidas. Caso ele viole essa ordem, será preso.
Quanto aos meus pais, desde a conversa em que recusei ajudá-los financeiramente, eles nunca mais trouxeram o assunto à tona. Continuamos conversando, mas sobre coisas triviais. Parece que eles estão realmente tentando consertar o relacionamento comigo. Apesar disso, ainda mantenho certa distância. Sinto-me feliz por estar um pouco presente em suas vidas novamente, mas não estou pronta para mergulhar de volta em um relacionamento completo com minha família, especialmente com Diego. Acho que nunca poderei perdoá-lo. Não importa quanto tempo passe, as coisas que ele fez comigo, intimidar-me e transformar minha vida em um inferno por tantos anos, são feridas que não podem simplesmente ser apagadas. Espero que, com o aconselhamento, ele finalmente comece a assumir responsabilidade por suas ações. Sinceramente, não sei quanto tempo isso levará ou se algum dia isso realmente acontecerá. Após anos de luta, finalmente encontrei a paz que tanto busquei. Reconstruí minha vida com independência, cercada pelo amor dos meus avós, que sempre estiveram ao meu lado. Restabeleci de forma cautelosa o contato com meus pais, mantendo uma certa distância e limites claros. Hoje, vivo uma vida plena e feliz, orgulhosa de ter superado o passado e escolhido o meu próprio caminho. E você, o que acha? A protagonista tomou a decisão certa ou você faria algo diferente? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não esqueça de deixar o seu like. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!